Amados irmãos, amadas irmãs, ficamos 2 semanas sem reunião por conta das conferências, mas graças a Deus nós estamos aqui de novo tendo comunhão. E nós estávamos falando uma série de mensagens baseadas em Hebreus capítulo 10 e capítulo 11. E nós vamos continuar essa série de mensagens, porque essa série de mensagens é muito importante. Nós sabemos que aquela porção de Hebreus capítulo 10, ali no final, é uma porção destinada àqueles que estavam no meio do sofrimento. Então é algo muito parecido com o que nós estamos passando hoje, no meio do sofrimento, da tribulação. A palavra do Senhor para nós é: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, então, temos aqui a palavra do Senhor que nos diz, no meio das dificuldades, das tribulações e dos sofrimentos, dificuldades essas que talvez estejam já se prolongando, mas o Senhor nos diz que não devemos abandonar a nossa confiança. Por quê? Porque há um galardão no final, que nós precisamos de perseverança para continuar firmes na palavra de Deus, para fazermos a vontade de Deus, e assim nós alcançaremos a promessa. E o Senhor nos diz: dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. O Senhor virá, não tardará. E Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Então, nós estamos vendo de uma maneira muito, muito clara que toda essa situação que nós estamos passando é para o exercício da nossa fé. É para que a nossa fé cresça. Para a fé crescer, realmente há necessidade dessas experiências. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que abandonam, daqueles que desistem. Nós somos da fé, nós cremos no Senhor e nós continuamos firmes na jornada. Isso está no final de Hebreus 10. E em Hebreus capítulo 11, nós temos a história daqueles que viveram pela fé. E Hebreus capítulo 11 nos mostra muitas e muitas histórias, muitos personagens, e há sempre uma porção que servirá para nós. Então, por isso, essa porção de Hebreus 11 é uma porção muito atual, é a porção que nós necessitamos, porque por meio desse capítulo nós podemos ver que o povo de Deus, ao longo das eras, passou pelas dificuldades. Esse povo perseverou. E hoje, nós que somos parte desse povo, devemos ainda perseverar. Mas logo chegaremos todos ao destino final. Nós estávamos vendo sobre Moisés. Na última comunhão, vimos a respeito dos pais de Moisés. Agora, nós veremos Moisés, a experiência de Moisés na questão da fé.
E é muito importante nós conhecermos essa história, esse testemunho, esse exemplo de fé. Hebreus 11, 24 diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora estamos vendo a questão da experiência de Moisés. Na última mensagem havíamos visto a experiência dos pais de Moisés, agora a experiência de Moisés. Aqui diz, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que essa experiência quer nos dizer? O que essa porção da palavra quer nos revelar? Nós precisamos nos lembrar, então, que em Êxodo capítulo 2, depois que Moisés havia nascido, né? Os pais o guardaram por 3 meses, depois eles colocaram Moisés numa cesta e colocaram no rio. E a filha de Faraó, ao ir banhar-se, encontrou, né, esse cesto com o menino dentro. Depois nós sabemos a história, né? A irmã de Moisés se apresentou e disse que poderia apresentar alguém para criar um menino, e então Moisés foi criado pela própria mãe. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então aqui diz, sendo o menino já grande. Na versão King James atualizada, fala que quando o menino cresceu. A Bíblia não diz a idade, mas os estudiosos da Bíblia, né, eles acham que provavelmente depois de ser desmamado e o menino já ter um entendimento, porque assim já não daria trabalho para aqueles que cuidassem dele. E nós sabemos que a mãe de Moisés, quando estava cuidando de Moisés, semeou em Moisés, né, a história do seu povo, semeou em Moisés as coisas concernentes a Deus. E aí, Moisés, então, foi criado pela filha de Faraó. Ele foi viver no palácio, certo? Então, ele estava ali. Ele, pelo fato de ser considerado filho da filha de Faraó, ele era alguém que estava na linha de sucessão. Ele tinha chance de um dia suceder a Faraó ou ser alguém muito importante no governo. Por quê? Porque ele era o filho da filha de Faraó. Agora, olha só, ele se recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Isso quando atingiu uma certa idade. Por quê? Porque nele havia sido semeado uma visão, uma palavra. Ele sabia de que linhagem era. Ele não era da linhagem de Faraó. Ele era da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Ele pertencia a um povo que tinha uma promessa. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer a nossa linhagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos saber qual é a nossa linhagem, qual é a nossa raça. Nós,
podemos ver que Moisés sabia. Agora, se ele quisesse ser chamado filho da filha de Faraó, ele teria que negar a sua linhagem e adotar essa nova linhagem. Eu sou filho da filha de Faraó. Eu vou guardar as coisas, as tradições da família de Faraó. Então ele tinha, na verdade, o mundo à sua disposição. Mas ele não amou o mundo. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia pensar o seguinte, ele poderia até falar, é o seguinte, eu gosto do meu povo, mas eu vou ficar aqui mesmo no palácio, vivendo aqui no palácio. Por quê? Porque eu sou filho da filha de Faraó. E quem sabe eu um dia assumindo uma boa posição no governo, eu possa fazer alguma coisa pelo meu povo. Tá vendo? Assim ele poderia misturar as duas coisas. Mas nas coisas de Deus não tem mistura. Ou é do céu ou é da terra. Ou é de Deus ou é do homem. Então, olha só essa questão. Moisés, ele escolheu ser da linhagem celestial. Ele não quis os prazeres do mundo. Nós precisamos conhecer isso. Isso está no versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha só, ele sabia de que povo a que ele pertencia, o povo a que ele pertencia. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele poderia dizer, o povo está sofrendo, mas eu estou aqui vivendo no palácio. Está vendo? Mas ele escolheu a Deus, ele escolheu o povo de Deus. Isso é glória para Deus e vergonha para Satanás. Ele não quis os prazeres do pecado. Imagina viver no palácio de Faraó, quanto pecado, quantas coisas do mundo à sua disposição. Ele não quis, porque a identidade dele era do povo de Deus. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Você sabe, o povo de Deus sempre foi perseguido nessa terra. E nós precisamos perceber de que essas coisas dos prazeres do mundo, o inimigo sempre coloca diante de nós. Nós devemos dizer, não, eu não quero os prazeres do mundo, eu quero viver com o povo de Deus. Os prazeres do mundo, no final, trarão uma condenação. É importante nós sabermos que nós, enquanto estivermos nessa terra, nós sofreremos desprezo. O versículo 26 diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está certo? Aqui nós podemos ver que ele considerou, olha só, eu vou ler agora a versão da Nova Almeida atualizada. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Nós podemos escolher sofrer com o povo de Deus, ser desprezado por causa de Cristo, ou usufruir os prazeres do pecado
e ter as riquezas do Egito. Moisés fez uma escolha, e essa é a escolha que nós também devemos fazer hoje. Ele colocou na balança o desprezo, a vergonha, a humilhação, ou os tesouros do Egito, os prazeres do mundo, o reconhecimento. Ele escolheu Cristo. Mateus 10, 22 nos diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor já falou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Amados irmãos, amadas irmãs, nós devemos nos preparar. Nós seremos odiados por causa do nome do Senhor, por causa do avanço da iniquidade. Já começou a perseguição aos cristãos, aos filhos de Deus. Porque a posição que nós adotamos, segundo a palavra de Deus, é uma posição contrária do mundo. E o mundo vai nos odiar por causa disso. Mateus 24, versículo 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Evangelho de João 15, 20 nos diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eles perseguiram o Senhor, também vão nos perseguir. Mas o que nós precisamos nesse momento é fidelidade. Nós preferimos sofrer com o povo de Deus. Nós não queremos as riquezas do mundo e os prazeres transitórios do pecado. Em Êxodo 2:11 nos mostra que Moisés, ele, quando era já homem, ele foi ver seus irmãos, viu os labores penosos, ele viu a situação do povo, mas ele se identificava com o povo hebreu porque ele era daquele povo. Isso havia sido semeado nele desde pequeno pela mãe. E mesmo após ter sido educado no palácio, considerado como filho da filha de Faraó, ele escolheu o Senhor. Eu quero só levantar aqui uma questão. Olha só o risco que o Senhor correu. E se Moisés, sendo educado ali no palácio, tivesse adquirido o gosto e o amor pelo palácio? Depois de 40 anos, e se Moisés dissesse: mas essa é a vida maravilhosa? O negócio é o seguinte, eu sou do povo de Israel, mas esse povo sofre demais, eu não quero. Eu estou aqui no palácio numa boa, eu tenho tudo à disposição. Eu quero ser governador do Egito, eu sou filho da filha de Faraó, isso me dá nome e reconhecimento, todos me admiram, eu tenho o que eu quero. Havia ou não esse risco? Havia. Mas havia sido semeado em Moisés algo. Ele não quis isso. E isso nós precisamos ver. Aqui, no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele via algo que os outros não viam. Ele via o galardão que havia para o povo de Deus. Por isso nós cantamos aquele hino no início: firmemente pois olhar para Jesus e nada mais. Precisamos contemplar o galardão.
Não precisamos olhar nas coisas que estão aqui. Nós temos uma meta, nós temos um alvo. Nós corremos olhando para o alvo. Há dificuldades no caminho? Há sofrimento? Há. Mas há uma recompensa no fim. Há um galardão no fim. Isso é muito importante. Conseguir ver o galardão pela fé. E o versículo 27 que diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós precisamos compreender um pouco mais esse versículo 27, porque aqui diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Você vai dizer: mas Moisés fugiu, ele estava com medo. Então vamos dar uma olhada, Êxodo capítulo 2, versículos 14 e 15. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aqui diz que ele temeu. No versículo 27 de Hebreus 11 diz que ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. Como nós podemos juntar essas duas porções? Então, nós vamos penetrar um pouco nessas duas porções aqui, desses dois versículos, e compreendemos um pouco mais. Primeiramente, nós vimos que Moisés, ele foi ver seus irmãos. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso quer dizer o quê? Que ele teve uma atitude. Ele não recusou ser chamado filho da filha de Faraó no momento que estava indo para o deserto. Não. Ele já estava tendo algumas atitudes. Ele tinha matado o egípcio. Você acha que ele ali dentro da casa de Faraó, convivendo com Faraó, convivendo com a filha de Faraó, que era considerada sua mãe adotiva, o fato dele ter matado o egípcio seria uma razão para Faraó matá-lo? Era só ele falar ao Faraó: não, aquele cara não prestava, por isso matei ele. Por que Faraó queria matá-lo? É porque Faraó viu que esse Moisés estava rejeitando o Egito, que ele preferia estar junto com os hebreus, que ele se recusava a ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele não tinha medo de Faraó. Você, mas ele fugiu para salvar a vida. Mas ele não tinha medo de Faraó. É isso que o versículo 27 diz. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Se ele tivesse medo de Faraó, quando Deus o chamou mais tarde, ele não iria querer voltar para o Egito. Ele disse: está louco, eu tenho medo daquele cara. Ele não teve medo. Depois de confirmado o chamamento para voltar para o Egito, para libertar o povo, ele foi e encarou Faraó. Ele encarou. Faraó ficou bravo e tal, mas não podia fazer nada com ele. Não tinha medo. Os irmãos estão compreendendo? Ele fugiu para salvar a vida, mas não era uma questão de ter medo de Faraó. Ele tinha feito uma escolha.
E por causa dessa escolha, quando o faraó viu que ele matou um egípcio, por causa da escolha dele, ele disse: Moisés não pode mais viver, porque vai ser um perigo para nós. Por que Moisés não tinha medo? Porque ele via aquele que é invisível. Está vendo? Ver o galardão, ver aquele que é invisível. Hoje nós estamos vivendo nessa terra, estamos passando por muitas dificuldades. A questão é, nós estamos com medo? Se nós conseguimos ver o galardão, se nós conseguimos ver aquele que é invisível, nós não teremos medo, porque nós saberemos, o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, olha só, Moisés deixou o Egito 2 vezes. A primeira vez, para salvar a sua vida. Ele foi para o deserto. Mas ele voltou. Ele voltou porque não tinha medo. E a segunda vez, ele saiu como um comandante vitorioso. Amados irmãos, amadas irmãs, sabe qual é o nosso destino? Sermos vencedores. Vencedor é aquele que olha, consegue ver o que é invisível, consegue contemplar o galardão, porque sabe o que Deus preparou. Não é algo maravilhoso? Pela fé. Tudo isso é pela fé. Todos esses versículos começam com pela fé. Agora nós vamos ao versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando o Senhor determinou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o Senhor falou para Moisés o que eles deveriam fazer. Moisés creu. Aqui diz, pela fé celebrou a Páscoa. Ele transmitiu isso para o povo de Israel. Realmente é algo de dar medo. Saber que o anjo da morte passaria e que havia necessidade de um procedimento para que não entrasse na casa. Precisa de fé. E nós podemos ver o povo de Israel obedeceu ao que Moisés falou a eles. Por isso que aqui diz, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Ninguém sabia como é que o negócio ia funcionar. Como que passando o sangue não iria morrer alguém dentro de casa? O primogênito não iria morrer. Só pela fé mesmo, tinha que crer. Não tinha jeito de provar antecipadamente. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que crer na palavra de Deus. Aquela noite foi uma noite muito especial. É a mesma coisa. Se falasse assim, essa noite vai surgir uma praga em Uberaba, todo mundo vai morrer. Agora, se você colocar sangue no umbral da porta da sua casa, daí vocês não vão morrer. E aí? Precisa crer. Se foi Deus que falou, então nós podemos crer.
É isso que nós precisamos perceber. E o Senhor, hoje, na sua palavra, nos diz sobre como nós podemos nos tornar vencedores, para que nós não passemos pela grande tribulação. Então, a questão hoje é: eu estou crendo na palavra de Deus? Eu estou aplicando a palavra de Deus? Crendo de que se eu fizer isso, se eu buscar o Senhor, se eu viver essa realidade por meio do Espírito, por meio da palavra, eu não passarei pela grande tribulação, eu serei arrebatado. Os irmãos conseguem ver esse paralelo? Ou nós estamos ali, eu não vou ser vencedor mesmo, é porque o mundo, eu quero o mundo, eu quero... eu vou passar pela grande tribulação. Não! Pela fé. Nós devemos crer. Eu não quero passar pela grande tribulação. Você quer? E o Senhor nos diz que é possível nós escaparmos da grande tribulação. Então, vamos ou não praticar? Aqui diz, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Eles celebraram a Páscoa e com o derramamento do sangue, eles creram para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Hoje nós temos a palavra de Deus, que pode fazer de nós vencedores, para sermos arrebatados e não passarmos pela grande tribulação. Vê como nós podemos aplicar esse mesmo princípio hoje. E o versículo 29, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Essa questão, de novo, nós podemos ver a importância da fé. Os egípcios, o exército de Faraó, estava ali, já quase alcançando o povo, e tinha o mar pela frente. E o Senhor mandou que o povo atravessasse o mar. O mar se abriu, como duas muralhas, do lado água, e eles passaram a seco. Você teria coragem de atravessar o mar? Você poderia pensar, eu imagino, eu chego no meio do mar e o negócio cai em cima de mim. Eu não vou passar. Havia necessidade de fé para atravessar. E eles creram. E eles atravessaram. Agora, os egípcios foram atrás. Os egípcios não conseguiram atravessar, porque o mar se fechou sobre eles. Pela fé. Tudo isso nós podemos ver. É pela fé. A história de Moisés é uma história de fé. Não pense que Moisés era um super-homem. Ele era um homem como nós, mas ele conhecia Deus. Ele sabia que podia crer na palavra de Deus. E ele perseverou. Quero, irmãos, que vocês vejam como Moisés perseverou. Foram ao todo 10 pragas. Depois de uma praga, 2, 3, e nada do faraó libertar. Não é? Então você poderia falar assim, não adianta nada, Deus que diz que vai libertar, mas libertar nada, olha só, já foram 3 vezes, prometeu e nada.
fé. Ele perseverou. Ele sabia que Deus tinha a sua maneira. Ele transmitiu isso para o povo. Tudo isso teve um início. O início foi o que a mãe semeou nele. Ele recusou tantas coisas, porque ele conseguia ver o invisível. Nós, nesses tempos que estamos vivendo, precisamos ver o invisível. O Senhor está falando para nós: creia. Vocês vão passar por todas essas situações, mas eu quero que vocês se tornem vencedores. Não desistam. Não fiquem na metade do caminho. Prossigam. É isso que nós precisamos ver e experimentar hoje. O mundo, Satanás virá tentar-nos. Eu te dou o mundo. Eu te dou o palácio. Eu te dou o prazer dos pecados. Nós vamos dizer não. Porque nós vemos algo melhor. Nós conseguimos ver o invisível. Nós cremos na promessa de Deus. Nós olhamos para o galardão. Nós sabemos que povo nós somos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos da linhagem celestial. Nós temos uma pátria. E nós estamos em uma jornada para a nossa pátria. É isso que nós precisamos ver e perceber. Amados irmãos, amadas irmãs, não vamos desistir. Vamos avançar. Vamos crer no que Deus diz. E falar não para Satanás. Ele virá nos oferecer muitas coisas. Vamos falar não para ele. Porque nós somos do Senhor. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, quando fala, Hebreus 11, fala da história de Moisés, fala pela fé, pela fé, pela fé, e nós já falamos isso, amados irmãos, amadas irmãs, que a nossa história também seja marcada por essa expressão, pela fé, pela fé, pela fé. Esse é o nosso caminho. Nós cremos no Senhor. E na próxima semana nós veremos essa continuação de Hebreus 11. Aí, como eles entraram na boa terra. E também a história dos outros que viveram pela fé. Esse é o nosso povo. Nós fazemos parte do povo que vive pela fé. Aí, Hebreus 11 conta a história do nosso povo, conta a história da nossa família, a família de Deus. Então, ao lermos Hebreus 11, nós precisamos nos identificar com esse povo, com essa família que é a família de Deus. Isso é algo maravilhoso. Que o Senhor nos dirija, que sejamos fortalecidos. Vamos rejeitar o que o mundo quer nos oferecer. Vamos crer na promessa de Deus. Nós chegaremos lá. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Continuamos na próxima semana. Jesus é o Senhor.